Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. E nós vamos continuar hoje, na terceira lição, abordando o tema: qual o maior problema do cristão? Se não entender a palavra de Deus. E vamos usar nosso texto bíblico básico, que se encontra em Atos capítulo 8, versículo 30, que diz assim: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ora, qual seria a ferramenta básica para que nós pudéssemos entender a palavra de Deus? A ferramenta básica seria uma boa versão da Bíblia Sagrada. E por que uma boa versão? Porque a Bíblia Sagrada, ou essa coleção de livros que nós temos chamado Bíblia, que é uma coleção na visão protestante de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, ela não foi escrita, essa coleção não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego koiné. Como nós não temos acesso, por formação, ao hebraico bíblico, ao aramaico bíblico e ao grego koiné, o grego do povão, nós precisamos de uma versão na nossa língua para entendê-la, para poder compreender e interpretar corretamente essa Bíblia. E a nossa lição de hoje, ou que começa hoje, ela tem essa finalidade de poder nos instruir qual seria uma boa versão da Bíblia Sagrada. Começamos a dizer que a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, ela tem o Antigo Testamento com 39 livros e não com mais livros, como se tem em outras Bíblias, porque essa tradição, desde a época de Lutero, na Reforma, no século XVI, ela segue o cânon da Bíblia hebraica, que só tem 39 livros no Antigo Testamento, conhecidos como canônicos. E a Bíblia hebraica é conhecida pelos judeus, né, na visão evangélica, protestante, é a Bíblia, é o Antigo Testamento, e na visão judaica, esse Antigo Testamento é chamado de Taná, que é um acrônimo que reúne as três partes que formam a Bíblia hebraica. Taná diz respeito à Torá, que é a primeira parte, a lei ou ensino. Nevim, que é o livro dos profetas, e que é a segunda parte, e a terceira parte, o Ketuvim, que seriam os escritos. O Taná é um nome que é formado desses três partes iniciais dos livros no qual está dividida a Bíblia hebraica. Então nós temos na Torá, no ensino, na lei, que nós conhecemos como Pentateuco, o livro de Bereshit, que é o livro do começo, do início, que é conhecido em português como Gênesis, o livro chamado Shemot, que é o livro de Êxodo, que em hebraico significa nomes, o livro de Levíticos, que é Vaikra, que significa ele disse, o livro de Números, que em hebraico é Bemidbar, que significa no deserto, que fala da jornada do povo de Israel no deserto, e o livro de Deuteronômio, que significa Devarim, que significa as palavras. Por que esses nomes? Porque, na verdade, quando nós traduzimos os nomes dos livros do Pentateuco, como Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, etc., nós estamos tirando esses nomes a partir da versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Já nos livros dos profetas, na visão judaica, Nevim, lá os profetas começam com Josué, depois vem Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias
Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você pode me perguntar, espera um pouquinho, mas e o livro de Daniel? O livro de Daniel, na visão judaica, está inserido na terceira parte do Taná, que são os Ketuvins, ou os escritos, onde nós encontramos Salmos, os Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Jeremias, Eclesiastes, Esther, Esdras, junto com Neemias e o livro das Crônicas. Estão tudo nos escritos. Daniel e Esdras estão aqui por entenderem os sábios judeus que esses livros têm partes em aramaico. Então, eles consideraram esses livros a partir desta visão, não tão judaica assim, né, por ter partes em aramaico, e colocaram estes livros aqui nos Ketuvins, nos escritos, quando assim dividiram a Bíblia deles. Então, diante disso, nós temos um desafio, né? Se nós pegamos uma Bíblia cujo Antigo Testamento advém do cânon hebraico, nós precisamos entender que algumas partes desse texto podem ter uma versão diferente. Por quê? Porque cada tradutor tem um olhar específico do texto no original que ele está traduzindo. E por isso nós precisamos não ficar refém de uma tradução. Nós precisamos entender, nós vamos ver isso mais à frente, o que é equivalência formal na tradução, o que é equivalência dinâmica, que alguns eruditos seguem para poder traduzir as escrituras, e como nós vamos usar versões que seguem uma ou seguem esses dois balizamentos de tradução, para que nós de fato tenhamos uma tradução mais pertinente da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos lendo, por exemplo, Atos 8:30, esse encontro de Filipe com o eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo o livro do profeta Isaías, nós podemos entender que ele não lia o texto em hebraico, ele lia o texto em grego, em greco-hebraico. Ele lia a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, porque o hebraico, na época do Novo Testamento, era uma língua restrita aos teólogos, aos eruditos. Nem todo mundo falava hebraico. Por isso, houve a necessidade de se traduzir a Bíblia, Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, para o grego. E por isso nós temos que ter a clareza desse tipo de situação para que nós não fiquemos reféns só de uma versão, para entender o texto de uma forma correta. Vou dar aqui um exemplo para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, que é bem pertinente. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 22, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar a defesa de Paulo quando ele foi preso no templo em Jerusalém, quando ele foi detido, melhor dizendo, no templo de Jerusalém e acusado de estar profanando o templo, levando para lá pessoas que não eram judias, pessoas que eram gentias, porque o ato dos gentios ficava antes do ato das mulheres, no antigo templo de Jerusalém, e havia uma placa com a inscrição dizendo que se um gentio ultrapassasse o ato das mulheres e entrasse no lugar dos judeus, ele era passível de ser morto por essa transgressão. E no texto de Atos 22, 1 e 2, nós encontramos nas versões da Nova Tradução em linguagem de hoje, na Nova Almeida Atualizada e na Almeida Revista Corrigida, nessas versões da Sociedade Bíblica Brasileira, que Paulo fala perante a multidão e diz àqueles que estavam ali para que pudessem ouvir a sua defesa. E o texto resiste nessas três versões: Almeida Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Tradução em Linguagem de hoje, todas elas da Sociedade Bíblica Brasileira, que Paulo falava em hebraico. Ora, se Paulo falasse em hebraico, ninguém entendia. Ninguém iria entender.
Porque o hebraico era a língua litúrgica, assim como o latim é a língua litúrgica da Igreja Católica, a língua erudita da Igreja Católica, por exemplo. Antigamente a missa era em latim, hoje a missa é em português. Mas há algum tempo atrás a missa era em latim, ninguém entendia nada, porque a maioria das pessoas não falavam mais latim, não falam mais latim há muito tempo. Né? Da mesma forma que na época de Jesus, durante o período do Novo Testamento, ninguém falava o hebraico. Ali em Israel falava-se o aramaico e o grego koiné. O latim era a língua dos romanos. O grego koiné era a língua universal, como é o inglês hoje. E no mundo religioso, o hebraico era restrito aos estudiosos, aos teólogos. E aí fica complicado dizer que Paulo falava em hebraico ali. Na NVI, na Nova Versão Internacional, e na NVT, na Nova Versão Transformadora da Mundo Cristão, o texto diz que Paulo falava em aramaico. Aí sim nós entendemos que há uma pertinência, porque, na verdade, quando Paulo começa a falar em aramaico ali, para as pessoas no templo, primeiro, quem estava ali percebia que Paulo não era um gentio. Segundo, que Paulo fez um gesto de afeto, um gesto de delicadeza, um gesto de profundo reconhecimento do povo israelita, quando falava em aramaico, né? Que é uma língua irmã do hebraico. É como se fosse, mal comparando, o português com o espanhol. E por isso todos ficaram em silêncio, em respeito, para ouvir a defesa de Paulo. Ora, se Paulo falasse em hebraico, ninguém iria entender. Talvez prestassem atenção por entenderem que ali estava um grande mestre, um doutor da lei, mas não iriam entender o discurso de Paulo. Quando ele fala em aramaico, as pessoas entendem. As pessoas fazem silêncio e veem que ali não estava um gentio, não estava alguém desconhecido do ponto de vista cultural, né? Daquela cultura, daquela origem. Por isso, nós vemos em dois autores, Ward Marshall e Simon Kistemaker, dois comentaristas, um da Vida Nova e outro da Cultura Cristã, que afirmam que Paulo falava a multidão em aramaico para ganhar a simpatia e a atenção daquelas pessoas. Por que isso é importante? Porque quando nós frisamos, entendemos isso, vejam que eu usei 5 versões diferentes. A NAA, a nova tradução em linguagem de hoje, eu usei a NVI, a NVT e a Almeida Revista e Corrigida para entender um texto que parece ser simples, mas não é. Então, esse tipo de postura que eu tive é a postura que todos nós devemos ter para bem entender a palavra de Deus, e é isso que nós vamos ver de agora em diante, como escolher determinadas versões para que nós possamos de fato captar, aprender e tirar aquilo que de fato o escritor bíblico, o autor bíblico quis dizer na sua época. Mesmo que nós não tenhamos, seria ótimo que tivéssemos um conhecimento de fato dos textos no original, né? No hebraico, no grego, no aramaico e até no latim, né? Que foi a grande versão que a igreja usou durante muito tempo, a Vulgata, a versão difundida de São Jerônimo, para que nós pudéssemos de fato entender o que a palavra de Deus nos diz. Então hoje ficaremos por aqui, agradecemos imensamente a sua atenção e comece por aí a sua boa interpretação da Bíblia Sagrada. Comece escolhendo uma boa tradução. Nós vamos dar as dicas aqui de agora em diante para isso, mas vejam, quanto mais versões você tiver da Bíblia Sagrada, melhor você vai entender o texto bíblico e você vai chegar mais perto daquilo que de fato o autor quis dizer. Que Deus a todos abençoe, rica e poderosamente. Até a nossa próxima lição. Estude, leia a Bíblia com seriedade, leia a Bíblia com inteligência, leia a Bíblia com bom senso, buscando ajuda de fato de Deus e também daqueles que têm formação para nos ensinar melhor possível, como esses autores que eu citei. Que Deus a todos abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.